Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre uma parábola. Tá? É a parábola dos lavradores maus, ou também conhecida como dos rendeiros infiéis. Não é uma parábola tão conhecida, mas vale a pena algumas colocações, alguns estudos sobre esta palavra, sobre esta parábola. E esta parábola diz assim: havia um proprietário que plantou uma vinha, cercou-a com uma sebe, cavou aí um lagar, edificou uma torre e arrendou a uns lavradores e partiu para outro país. Ao aproximar-se o tempo dos frutos, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. E estes, agarrando os servos, feriram um, mataram outro e a outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos, em maior número, e trataram-nos do mesmo modo. Por último, enviou-lhes seu filho, dizendo: terão respeito ao meu filho. Mas os lavradores, vendo-o, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matá-lo-emo e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e mataram-no. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Respondeu-lhes: fará perecer horrivelmente a estes malvados e arrendará a vinha a outros, que lhe darão os frutos no tempo próprio. Esta parábola é uma parábola que Jesus conta, está em Mateus, está em Lucas, e ele se refere muito à situação que aconteceu naquele tempo em que ele viveu. Mas a gente vai transportar algumas coisas depois para hoje, para o nosso dia a dia. Então a gente vai ver o que significa essa parábola. Tem umas palavras aqui meio diferentes daquele tempo, né? A gente vai ver o que significa e vamos entender partezinha por partezinha dessa parábola. Então ele começa lá. Havia um proprietário que plantou uma vinha. Bom, a gente já sabe, ou a maioria de nós já sabe, quem seria o proprietário de tudo, né? O proprietário de tudo só tem um, é Deus, né? Que plantou uma vinha. A vinha naquele tempo, as parreiras, né? As situações onde tinham as vinhas, produziam as uvas, que era a vinha, eram considerado não era bem árvore, mas é considerado uma ramagem divina. Então, quando um proprietário plantou a sua vinha, quer dizer o quê? Que Deus escolheu um lugar para plantar algo sagrado. Ele escolheu o local para que aquele local fosse sagrado. E no caso, onde era Jesus, Jerusalém, era aquela parte onde mais tinha religião e acreditava num Deus único, porque as outras partes que existiam naquele tempo eram todos politeístas, não acreditavam num Deus único, tinham vários deuses, por isso foi escolhida aquela região. Então, aquela região era uma região para plantar, era uma região sagrada, onde ia ser plantada coisas sagradas, que era a vinha. Aí continua: cercou-a com uma sebe, cavou aí um lagar. Sebe é aqueles galhos, para quem já viu como se faz uma parreira, você coloca um monte de travas de madeira e os galhos das uvas vão ficando pendurados ali, e as uvas vão ficando penduradas naqueles estrados de madeira. Isso chama-se sebe naquele tempo. E lagar é o lugar, é o local aonde, naquele tempo, lagar era o local aonde se colocava todos os apetrechos, tudo para se fazer uma vinha. Para se fazer uma vinha não adianta só colocar a semente de uva. Tinha que fazer esses estratos, tinha que plantar
a semente, tinha que ter como colher a uva, tinha como colocar a uva para fazer os tonéis, para tirar o vinho, tinha como engarrafar ou colocar nos potes, a gente não sabe direito, mas acho que eram potes de vinho, tinha tudo, tinha que ter tudo para ser uma vinha. E o proprietário construiu a vinha com todas essas coisas, né, para poder se produzir o vinho, né? Tá? Os frutos que uma vinha dá. Continua na parábola. Edificou uma torre e arrendou-a a uns lavradores e partiu para outro país. O que é a torre? A torre, naquele tempo, representava o quê? Toda uma construção. Então, além dos lavradores terem a terra, quem plantou, o proprietário plantou, cedeu a terra para eles poderem produzir o vinho e produzir os frutos, ele construiu todo um lugar para eles morarem, que era a torre. Uma torre onde eles viveriam e estariam protegidos de invasões ou de ataques que poderiam destruir a vinha do proprietário. Ao aproximar-se o tempo dos frutos, e o que significaria então os frutos? Os frutos seriam o quê? Aquilo que foi produzido na vinha, ou seja, as uvas. E aí a gente começa o quê? A entender um pouco mais da parábola. Vamos lá. Então tinha um lugar, o lugar foi colocado coisas sagradas para que elas pudessem ser produzidas. Se Deus escolheu o lugar era sagrado e ele plantou o que ali? As suas leis, as suas regras, o seu amor, a sua bondade. Ele colocou ali tudo que era de mais divino. Para quê? Para que os lavradores, que naquele tempo a gente já vai ver quem eram, pudessem o quê? Espalhar e produzir o quê? Os frutos. Que frutos? Os frutos das leis e dos ensinamentos de Deus. Então, esta é a parábola que começa a fazer sentido quando Jesus conta o que aconteceu naquele tempo. E a gente vai andar mais um pouquinho. Aí diz assim na parábola: enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. Estes, agarrando os servos, feriram um, mataram outro e a outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número e trataram-nos do mesmo modo. Então, quem seriam os servos que o proprietário enviou e que foram apedrejados, mortos, feridos? Só a gente lembrar lá daquele tempo. A gente tem duas situações. A primeira, são os primeiros servos, foram os profetas. Então, o profeta Elias, o profeta que era Samuel, os outros profetas, Moisés também foi considerado profeta. Eles foram enviados e todos pereceram diante do quê? De quem dominava aquela região, que era o quê? O local onde foi plantada as leis de Deus. Moisés também trouxe, né, os 10 mandamentos. Então era uma região sagrada, é o mesmo local. Depois Deus manda mais servos, que acontece a mesma coisa. Quem seriam esses outros servos? Seriam os apóstolos. E vocês sabem da história dos apóstolos, todos eles foram mortos em sofrimento. Só teve um que foi João, que era quem cuidava da mãe de Jesus, de Maria, que ficou no exílio. Todos os outros morreram em sofrimento, né? Ou lapidados, ou crucificados, ou de forma abrupta. Então eles também foram o quê? Mortos pelos lavradores. Então, quem seriam esses lavradores maus, aos quais lhes foi ensinado os ensinamentos, lhes foi permitido os ensinamentos de Deus, mas eles não deram frutos? Lá naquele tempo, Jesus contando isso aqui, né? Estava Jesus contando. Seria o quê? Os sacerdotes, os fariseus, que eram o quê? Os doutores da lei,
que se consideravam os doutores da lei, mas falavam o que para o povo? Que eles não entendiam, que eles não sabiam nada e que tinha que fazer o que eles mandassem. Porque eles não ensinavam as leis, eles entendiam, aprendiam as leis para eles, guardavam tudo para eles. Então era um egoísmo em direção a si mesmos, né? E não ensinando o povo. Aí continua. Por último, enviou-lhes seu filho, dizendo: terão respeito ao meu filho. Mas os lavradores lançaram-no fora da vinha e mataram-no. Jesus já sabia o que ia acontecer com ele, né? Então, quem é o filho que ele enviou? Jesus. Então, Jesus também foi o que? Crucificado. E quem foi que condenou Jesus? Não foram os romanos. Foi o próprio povo estimulado pelo sinédrio daquela época, que eram o quê? Os sumos sacerdotes, que eram os fariseus. E Jesus também perdeu a vida. Então Jesus já estava contando, esta parábola foi contada, segundo consta, né, o que a gente conseguiu achar, na última ceia. É uma das parábolas contadas na última ceia. Jesus já estava prevendo o que iria acontecer com ele, ele contou essa parábola. E continua, né? Tem mais um trechinho. Quando, pois, vier o Senhor da vinha, o que fará àqueles lavradores? Então, o que ele vai provocar naqueles lavradores? Responderam-lhe: fará perecer horrivelmente a esses malvados e arrendará a vinha a outros, que lhe darão os frutos no tempo próprio. Gente, o que acontece? Vocês andaram vendo esses últimos tempos aí, o que anda acontecendo para aquelas terras. Faixa de Gaza, Palestina, um pedaço da Turquia, Síria, um pedaço de Israel. O que acontece naquele pedaço? É muita guerra, é muita morte, é muita disputa, disputas o quê? Religiosas. Não é disputa material. E a gente vê isso de lá todo dia. Recentemente, né, conseguiu-se a libertação dos prisioneiros lá da faixa de Gaza, que estavam há 2 anos presos, né, como reféns. Então a gente vê o sofrimento daquele povo, o sofrimento que tem com o povo da Síria, que também era o quê? Cristão. Olha a bagunça, né, para não dizer, olha a tragédia que é aquele lado, e é onde o quê? É o terreno escolhido por Deus para plantar a vinha dele. Mas quem estava lá? Os sacerdotes, os sumos sacerdotes, os fariseus, hoje em dia ainda são chamados de sacerdotes, ainda tem rabis, sacerdotes. O que eles ensinaram para o povo? O povo anda armado, crianças armadas. Então ensinaram as leis de Deus? Até hoje, não. E aí o que está lá? O que Jesus falou? Vou repetir aqui, peraí. Que Deus, que seria o proprietário, arrendará a vinha a outros, que lhe darão os frutos no tempo próprio. Então, ele vai entregar a vinha, ou seja, em outro local, para outras pessoas. E vocês sabem aonde ele entregou? Tem um livro com esse nome. Brasil. O que é? Brasil, pátria do Evangelho. É aqui que ele entregou. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Foi aqui que ele entregou a vinha. Foi para nós, todos nós, aqui. E ele enviou alguns mensageiros. Que aqui não tem apedrejamento, né? Ainda bem, aqui não tem morte nesse nível. Então, Chico Xavier conseguiu escrever seus livros. Bezerra de Menezes conseguiu trazer a sua mensagem. Divaldo escreveu também muitos livros.
Ivone Pereira, outros tantos. E nós temos alguns ainda escrevendo livros muito bons, muito bonitos, a respeito das leis de Deus. E tentando passar essa mensagem cada vez de um jeito mais simples, mais fácil, mais acessível para quem? Para nós, povo. Porque nós somos o povo. Então, é para nós que passa. Não era para eles. Não era para os sacerdotes, para os fariseus. Era para ensinar para o povo. Por isso Chico escreveu tantas mensagens. Por isso Divaldo escreveu tanto. Por isso Joana de Ângeles, para quem assistiu o filme O Mensageiro da Paz, tem um pedacinho que Joana de Ângeles fala para o Divaldo assim, ainda ele está montando a casa do caminho, ainda não tem, ele está começando lá. E ela fala assim, que ela tem uma missão muito grande de reunir todos os filhos que estão sob a tutela de Francisco de Assis e dela, e que são muitos e que vão precisar de um abrigo, que é lá a Mansão do Caminho, que assim, milhares de crianças passaram, hoje tem adultos que têm uma vida por conta daquele local. Então imaginem, né? Joana de Ângeles foi o quê? Um servidor enviado para Divaldo, Divaldo outro servidor, Nilson outro servidor que acompanhava Divaldo. Então nós temos vários servidores. Se a gente transportar para nós, agora nós vamos transportar para nós. Vamos trazer para mais pertinho da gente. Onde seria essa vinha? O que a gente pode dizer da vinha mais perto de nós? A gente tem algumas que a gente pode pensar. Essa vinha pode ser o quê? Aqui a casa Edgar Armand, ou outra casa espírita. A vinha pode ser a sua casa. A vinha pode ser o seu local de trabalho. A vinha pode ser o seu convívio social com amigos. Ela vai tomar chazinho e reunir para fazer bordado, para fazer tricô, crochê para doar para as crianças, enfim. Pode ser qualquer um desses locais. É um local aonde você pode estar o quê? Sendo um servidor de Jesus. Resta saber se a gente vai fazer o quê? Ser um servidor bom ou mau. E aí a gente tem lá tudo que ele falou na parábola. Vamos trazer para nós. Ele fala da sebe e fala do lagar. O lagar é o local, a gente já falou, pode ser sua casa, pode ser aqui o templo, né? Um templo religioso, pode ser a casa espírita, pode ser uma igreja, pode ser algum outro templo religioso, mas é um local aonde foi escolhido para ser, entre aspas, sagrado, com as mensagens de Jesus. A torre o que seria? A torre seria o nosso corpo material, gente. Porque o nosso corpo material abriga a centelha divina. Então é a torre, somos nós. E o que nós vamos fazer com essa torre? Produzir vinha, porque nós estamos protegidos pela matéria, para justamente produzir o quê? A vinha, produzir o que vem da plantação, que são o quê? As virtudes, as nossas virtudes. Que virtudes? Gente, a gente fala sempre, né? Amor, perdão, caridade, paciência, tolerância, moderação, equilíbrio, que mais benevolência. Todas essas são esperança, fé. Tudo isso é o quê? Virtudes que a gente precisa desenvolver. Ninguém vai dar para nós. Ninguém vai te ensinar a ter fé, é você que tem que a desenvolver. Ninguém vai te ensinar a ter paciência, você vai ter que desenvolver. Mas a gente tem exemplos, né? E a gente pode seguir os exemplos que a gente tem. E aí a gente vai escolher o quê? Se a gente vai ser o quê? Bons lavradores ou servos de Deus. Bons lavradores ou maus lavradores. Lavradores do quê? Da nossa vinha. Que nossa vinha? As nossas virtudes. Nós vamos escolher ter bondade ou nós vamos escolher a crueldade?
Nós vamos escolher o perdão ou nós vamos escolher a raiva e a mágoa? Nós vamos escolher a caridade ou nós vamos escolher o egoísmo? Isso está dentro de nós, dentro da sua torre. E aí você que vai fazer o quê? Vai ser o lavrador da sua torre, sendo um mau lavrador ou um bom servo. Essa é o significado desta parábola de Jesus para nós, para o nosso dia a dia. E aí a gente lembra, para estar finalizando, a gente vai finalizar um pouquinho antes hoje, para finalizar, uma passagem que Jesus também deixou do Sermão do Monte, que diz respeito ao que a gente acabou de falar de cada um de nós. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então a gente tem como exemplo os profetas, os apóstolos, todo o caminho, todo o trajeto de Jesus, todos os que vieram depois, todos os que serviram de modelo para nós e mais o Brasil que foi escolhido para assentar a vinha de Deus, que é o coração do mundo. E o Brasil tem o formato de um coração, né? O formato da geografia do Brasil é um coração. E pátria do Evangelho por quê? Porque é o único país hoje, é o único país que ainda reverencia, fala e tem fé e acredita nas leis de Deus, por incrível que pareça. Com todos os problemas que a gente tem aqui. A gente não tira os problemas do nosso país. Mas aqui é o quê? É um país onde foi escolhido ser o quê? Um hospital para tratamento de todos aqueles que se perderam. Todos. Por isso que a gente tem um país um pouco conturbado. Mas não tem guerra, não tem morte, tem fé, tem espiritualidade das mais diversas. E aqui foi por isso que foi escolhido para ser a nova terra da vinha, né? A pátria do Evangelho do planeta. E assim, a gente agradece pela oportunidade de estar aqui, porque nós podemos escolher livremente a religião que a gente vai praticar. Aqui a gente não é cerceado sobre isso. E como diz uma entidade da luz, muito sábia, ele fala assim: se não está feliz num cantinho, pega a sua plantinha e vai para o outro cantinho e faça a sua plantinha, a sua vinha florescer no outro cantinho. Você não está no cativeiro, já foi o tempo de cativeiro e a gente tem a liberdade de escolher. Então a gente tem que agradecer muito por estar aqui hoje, neste país, apesar das confusões.